Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 7º ano, aula número 12. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a população brasileira, né? A população que compõe o nosso país. Como ela se organiza, né, e se distribui aqui espacialmente, como a população está distribuída ao longo do território brasileiro. Então, qual é o nosso objetivo hoje? É ordenar a organização da população, né, populacional brasileira, quanto à sua distribuição espacial. Então, vamos lá. Segundo o IBGE, né, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que levanta dados, né, em geral aqui sobre o nosso país, a população do Brasil ela está estimada para esse ano de 2021, lembrando que a gente não encerrou, então por isso que é uma estimativa, em 213 milhões de habitantes. Então essa é a estimativa do IBGE, né, que vai ter de população até o final do ano. A população brasileira ela se distribui de forma irregular aqui sobre o nosso território. Algumas regiões elas concentram mais, enquanto outras têm mais espaço sobrando, a menos pessoas ali habitando aquele local. Existem áreas de florestas, parques, né? Muitas partes do território são recobertas por rios. Algumas áreas são inóspitas, né? Por solo arenoso. Inóspito é o quê? É difícil ou quase impossível a vida, né? Que a vida aconteça, entre outros fatores ali que causam uma irregularidade natural em relação, né, à distribuição da população ali pelo nosso território. Então, não é simplesmente ter muito território, precisa ser fácil, né? Precisa ter condições, né, para que as pessoas habitem aqueles locais. Então, esses fatores aqui, eles impedem que determinados locais eles sejam habitados ali por pessoas. Para a gente saber qual é a concentração de habitantes em determinada área, a gente faz o quê? Divide o número de pessoas pela medida dessa área. Então, nós temos uma área de 300 quilômetros quadrados ali, a gente vai dividir as 3.000 pessoas por esses 300. E isso vai dar, né, o resultado ali da densidade demográfica daquele local. Esse resultado geralmente vai ser expresso em quilômetros quadrados, tá? Quanto maior a densidade demográfica, maior será a concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quanto maior, né, esse resultado, mais pessoas ali naquela região estão concentradas. Então, lembrando, a população absoluta, que é o número total de pessoas que vivem ali naquela área que a gente quer descobrir, dividido pela área, né, pelo espaço ali que a gente quer descobrir, vai nos dar a densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil ele apresenta uma baixa densidade demográfica. Lembrando que dividindo o território brasileiro por o número de habitantes total, tá? Então, essa baixa densidade demográfica nos dá cerca de 25 pessoas por quilômetro quadrado aqui no território brasileiro. Apesar de possuirmos uma grande população absoluta, né? Lembram qual era o número lá que a gente tinha de habitantes? 213 milhões de habitantes. Então, uma população absoluta alta. A gente tem bastante pessoas vivendo aqui no nosso território. Então, apesar de ter o número da população absoluta alto, o território é bastante extenso, né? O que resulta na baixa densidade demográfica, levando em conta o território todo, tá? O tamanho do nosso território inteiro. O Brasil ele é considerado um país pouco povoado. Por quê? Porque a sua densidade é maior nas áreas litorâneas. Isso se deve a motivos históricos e geográficos, né, que a gente já viu alguns deles lá, as baixas condições de vida em determinadas regiões, né, históricos devido à nossa colonização, tá, que foi principalmente aqui no litoral brasileiro. Então, aqui, ó, aqui o mapa do IBGE, ó, de densidade demográfica, esse é do ano de 2010, tá? Então, levando em consideração o tamanho do território e o número de habitantes que existiam nesse último censo aqui de 2010, a gente chega a essa densidade populacional aqui. Então, aqui, ó,
acima de 500 habitantes por quilômetro quadrado, a gente tem essa concentração no litoral. Então, em algumas regiões aqui litorâneas. Então, lembrando aqui, ó, quanto mais escuro, mais pessoas naquele quilômetro quadrado. Quanto mais clarinho, menos gente. Então, aqui, ó, a região aqui, ó, de floresta amazônica, rios, ó, muitos rios de floresta, né? A vida, ela não é mais difícil. Ela existe, porque a gente sabe que aqui existem pessoas vivendo aqui, né? Existem estados aqui. Porém, a concentração de habitantes por quilômetro quadrado é bem menor do que em relação ao nosso litoral. Aqui a distribuição da população, mais uma vez. Aqui, ó, o que está em vermelho, aqui são todas as nossas regiões metropolitanas no ano de 2017, tá? Então, regiões metropolitanas, normalmente, né, elas sempre vão concentrar um maior número de pessoas, porque são união de várias cidades ali em torno de um polo, de um centro. Então, aqui as regiões metropolitanas, elas estão distribuídas aqui, principalmente aqui no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Agora a gente vai ver um pouco por regiões, tá? Essa distribuição da população. Na região Norte, ela é a maior região brasileira em dimensão territorial, porém, nela possui, né, o tamanho ali da extensão territorial do Norte é de 3.870.000 quilômetros quadrados. Em 2020, a estimativa da população dessa região era de 18 milhões de habitantes e é a segunda menor população do país por região. Então, ela é uma região extensa, existe muito território, porém, poucas pessoas habitando ali, o que vai nos dar ali, né, uma baixa densidade demográfica. Sua densidade demográfica, nesse mesmo ano, ali de 2020, era de 4 pessoas, né, 4 habitantes por quilômetro quadrado, o que nos dá a menor densidade do país. Esse baixo índice, né, se dá pela presença da floresta, né, o que cobre boa parte da região, né, a baixa oferta de empregos, né, com salários mais elevados, o que faz com que as pessoas migrem para outras regiões. Então, esses fatores, eles fazem com que a densidade demográfica dessa região seja bem baixa. A região Nordeste, ela tem uma dimensão territorial ali de 1 milhão de quilômetros quadrados, aproximadamente, e em 2020 a sua população era estimada ali em 57 milhões de habitantes, sendo, né, a segunda região mais populosa do país. Então, a região Nordeste é uma região populosa. Por quê? A sua densidade demográfica nesse ano era de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Então, já muda bastante. Na região Norte eram 4 habitantes, não chegava a fechar 5 ali pessoas por quilômetro quadrado. No Nordeste a gente já tem quase 37, ali 36,75 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nos dá uma região populosa. Lembrando que populoso, né? Quanto mais pessoas por quilômetro quadrado, mais populosa vai ser aquela área. A concentração da população, ela se dá na faixa mais próxima ao litoral, o que se deve ao processo de migração. A região Centro-Oeste, ela tem uma dimensão ali de aproximadamente 1.600.000 quilômetros quadrados, a sua população ali em 16 milhões de pessoas, né, dado de 2020 ali, que é o menor número de habitantes do país. A sua densidade, no mesmo ano, era de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui, ó, apesar de possuir uma menor população, a sua área, né, ela não é uma área tão extensa. Então, concentra um pouco mais de pessoas por área, o que nos dá uma densidade ali de 10 habitantes por quilômetro quadrado. Uma diferença bem grande ali para a região norte de 4 pessoas. A ocupação baixa, né, se dá porque é uma área de plantação, muitos campos de plantação e de pastagem. Então, é uma área usada ali para agricultura e pecuária. Então, é uma área mais econômica. Então, por isso que existem um pouco menos de pessoas habitando essa região. A região Sudeste tem aproximadamente 927 mil quilômetros quadrados e em 2020 uma população estimada em 89 milhões de habitantes. A sua densidade demográfica é de 96 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma área um pouco menor, né, em relação às outras, mas com uma população muito maior. Então, a sua densidade demográfica ali é de 96 habitantes por quilômetro quadrado. Sendo assim, a região mais populosa, né,
do nosso país. E a região também mais povoada. Então, os habitantes ali, o número absoluto de habitantes, que são esses 89 milhões, e povoada, que é a área dividida por esses habitantes ali, que são ali os 96. Então, ela é os dois, essa região. Tem indústrias, né? E é destino de imigração. Então, as pessoas, elas vão muito para essa região, porque ela oferece melhores condições de trabalho e de vida. Então, é uma região muito procurada por migrantes, o que faz com que a sua população aumente. Ela sempre esteja em um nível alto. Mesmo que as pessoas saiam, existem outras chegando. Aqui é a região sul, a nossa região. É a menor das regiões brasileiras, né? Com 576 milhões de quilômetros quadrados. Em 2020, a sua população estimada era em 30 milhões de habitantes. A sua densidade demográfica no mesmo ano de 52 habitantes por quilômetro quadrado, a segunda região mais povoada do país. Então, apesar de sermos a menor das regiões, a gente é a segunda mais povoada. Então, existem bastante pessoas vivendo aqui na nossa região, o que nos dá uma alta densidade demográfica, né? O seu tamanho menor, né? Uma alta qualidade de vida, as indústrias, os processos migratórios que ocorrem para cá também. Devido a essa melhor condição de trabalho e de vida, as pessoas também procuram bastante a região sul como um fator migratório. Então, isso faz com que a população também ela se eleve. Então, é isso, gente. Hoje nós vimos um pouco sobre a distribuição das pessoas, né, sobre o nosso território, o porquê de algumas regiões serem mais habitadas do que outras, né? E não deixem, então, de fazer suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!